Olá, eu me chamo Carlos e você está no Lado Peculiar. Eu imagino que se você está aqui, você talvez tenha visto o primeiro vídeo, então você deve saber mais ou menos que a proposta do canal é falar um pouco das coisas estranhas da vida, das esquisitices do mundo. E hoje eu vou falar de uma figura que é muito importante, que lidou com muitas questões do cérebro humano, das particularidades de cada pessoa. E essa figura se chama Oliver Sacks. Eu já vi muitas pessoas de diversas áreas diferentes mencionando a influência que o Oliver Sacks teve nelas, justamente porque ele misturava a ciência, os relatos de caso, né? Ele era um neurologista, com a sensibilidade de um escritor, de um cronista, de uma pessoa que falava sobre a experiência humana de uma maneira extremamente viva. Ele foi um neurologista que ele morreu acho que em 2015, se não me engano, e foi uma figura muito aclamada, muito respeitada no meio acadêmico, mas também no meio literário, porque ele escreveu vários livros falando desses casos que ele tratou. Eu li 2 livros dele. O primeiro que eu li foi O Antropólogo em Marte, que é de 95, e ele é meu preferido, é um livro que eu gosto bastante. Eu acho que ele é um livro mais maduro, mais interessante de ler, mais gostoso. Eu acho que ele mistura muito bem essa questão da medicina, de falar sobre esses casos, mas também de uma maneira que é muito literária, muito agradável de ler. E o que é mais famoso dele, acredito, é O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, que é de 85. Eu, inclusive, tenho ele aqui. Essa é uma versão que eu comprei numa feira de rua, e até por isso que ele está um pouquinho surrado. Ele originalmente vem com plástico, onde está escrito o título. Acho que a maioria dos livros dele são nesse estilo. Esse aqui é da Companhia das Letras. E nesse livro eu não sei se esse é o primeiro livro dele. Vocês vão me desculpar, mas eu não vou lembrar se esse é o primeiro. Mas esse com certeza é o mais famoso. E hoje aqui eu vou falar de 2 casos. Um desses que está nesse livro e que é o que dá o título ao livro. Esse primeiro caso, que está no título do livro, fala do Dr. P. E ele não confundia apenas a mulher dele com o chapéu, que é o caso mais cômico, vamos dizer assim. Ele também via faces onde não haviam. Ele, por exemplo, via um hidrante, via um parquímetro e achava que era criança, dava um oi, tentava ser amigável. Ele via rostos nos puxadores dos móveis. Aí ele dava um oi e ficava chateado porque a pessoa não respondeu. A pessoa entre aspas, né? E as pessoas ao redor dele, amigos, etc., achavam isso engraçado, assim, porque não era algo que afetava tão gravemente a vida dele. Porque ele era um professor de música, ele era um músico muito respeitado, e a vida dele girava em torno da música. E é curioso que o que o autor sugere, o Oliver Sacks sugere no livro, é justamente que ele viva da música. E é muito doido isso, pensar que a sugestão dele é que ele não dependa da visão. Que ele viva uma vida guiada por esse ritmo musical, continuando nessa paixão dele que é a música, ainda que com essa condição de diagnosia ele não conseguisse mais ler partituras, por exemplo, mas ele continuou estudando música e ensinando música e sendo um músico muito respeitado. E esse caso, ele levanta uma questão que eu acho muito interessante e eu acho muito complexo, que é pensar até que ponto um transtorno, uma doença, ele deve ser tratado. Porque vamos pensar assim, esse cara, o Dr. P, ele era uma pessoa onde a paixão dele era a música. A vida dele girava em torno da música. Vamos supor que fossem fazer esse livro ele é de 85, mas o caso ele é mais antigo. Vamos supor que eles fossem abrir o cérebro dele para ver o que estava acontecendo. Eles não descobriram qual era a causa, se era um tumor, se era uma hemorragia que ele teve no cérebro, um AVC, algo assim. Eles nunca descobriram. Mas vamos supor que eles fossem tratar isso, né, abrir o cérebro dele, e nesse tratamento, nessa intervenção, de alguma maneira isso fosse prejudicar, por exemplo, a parte motora dele. Ele não conseguisse mais tocar, ou ele não conseguisse mais se expressar musicalmente.
isso afetaria a maior paixão dele, aquilo que a vida dele girava ao redor, o maior prazer. Então será que valeria a pena fazer uma cirurgia invasiva que afetasse isso que era a maior paixão dele? É muito interessante pensar nisso, né? Porque a gente tem essa tendência a pensar em tudo que é diferente da gente como algo que precisa ser tratado, né? E na minha curta experiência, meu contato com a comunidade surda, por exemplo, eu vi muito isso, das pessoas terem orgulho de quem elas eram e de ser muito contra a questão de ver a surdez, ver esse problema, bem entre aspas, essa deficiência, como algo que precisava ser tratado. E não, a maioria, vamos dizer assim, não, tinha essa coisa de que essa é minha cultura, essa é minha vida, esse sou eu, isso me define. Então, eu não preciso ser uma pessoa ouvinte para ser uma pessoa completa, ser uma pessoa que funcione na sociedade. Isso nos traz para o segundo caso, que ele é citado no livro Um Antropólogo em Marte. Esse segundo caso, ele fala de Shure Jennings, um dos pouquíssimos casos de pessoas que perderam a visão quando eram crianças e eventualmente retomaram ela. Esse Shure, ele era um massoterapeuta que perdeu a visão ainda na infância. Mas claro, depois de adulto ele se adaptou à cegueira, ele passou a viver uma vida normal, ele trabalhava como massagista. Então, quando ele tinha mais ou menos 50 anos, ele conheceu Bárbara, que era uma ex-namorada, e eles eventualmente se casariam. A Bárbara, ela sugeriu que o Shure ele visitasse um oftalmologista da família dela, um médico que ela confiava, e ele foi, relutante, achando que não era algo tratável, e foi lá. Quando eles fizeram uma bateria de exames, descobriram que o caso dele era tratável com cirurgia, ou seja, ele poderia voltar a enxergar. E, óbvio, a Bárbara ficou super maravilhada. Nossa, o meu marido vai poder me ver quando a gente fosse casar, etc. Era meio que o sonho dela. Né? Mas eles, pelo que eu entendi, ele sempre foi meio relutante nisso. Ele sempre foi meio... Tá, eu vou fazer porque é algo que tu queres. Porque é algo que é muito importante pra ti. Mas nunca foi exatamente a paixão dele. Nunca foi uma necessidade pra ele enxergar. E até aí, tudo certo. Mas, e é onde o Dr. Oliver Sacks entra, o que acontece é que quando ele voltou a ver, não foi algo bom. Foi uma maldição, foi um pesadelo para ele. Assim que ele tirou a venda, no primeiro momento, ele ficou completamente paralisado. Era como se ele estivesse sendo invadido, porque ele não conseguia lidar com todas aquelas sensações que estavam surgindo a todo momento. Ele não conseguia interpretar o que ele via. E até uma coisa que o próprio Dr. Oliver Sacks fala, que é uma coisa que ele conclui, que o Shu ele teria que aprender a enxergar como se ele fosse uma criança. Sendo que, já que o cérebro dele tinha passado 40, 50 anos funcionando como se ele fosse cego. Então, toda essa plasticidade do cérebro que a gente tem quando é criança, de se moldar, de se adaptar, ele não tinha mais. Então ele teria que aprender a usar um sentido que ele não tinha. Sabe? É como se a gente despertasse um sexto sentido e a gente tivesse que lidar com ele. Existe todo um universo de elementos visuais que ele teria que aprender a lidar. As cores, as formas, a distância. Ele tinha dificuldade em diferenciar algo de 3D de 2D. Por exemplo, uma fotografia de algo real, algo que estivesse longe de uma coisa que está perto, essa questão de perspectiva. São coisas que ele não tinha. Então, muitas vezes, ele voltava a hábitos de quando ele era cego. Ele gostava de fazer as coisas que não dependiam da visão. Então, em 92, ele teve uma pneumonia que levou a uma parada respiratória. E quando ele melhorou, né, desse problema, a falta de oxigenação fez com que ele perdesse parte da visão. E isso foi bom para ele, porque ele pôde voltar aos hábitos de quando ele era cego. E ele teve alguns trabalhos de pintura também, com cores e com formas geométricas.
mas ele nunca mais foi o mesmo depois de voltar a enxergar, né? Esse choque visual nele foi algo muito impactante e que fez muito mal para ele, né? Não sei se dá para ligar o problema de ter voltado a enxergar, esse choque visual, com esses problemas respiratórios que ele teve depois e problemas de saúde. Mas enfim, ele foi uma pessoa que foi muito afetada. E, de novo, levanta essa questão, sabe? Uma pessoa, ela precisa se adequar à sociedade nesse nível, de ter os sentidos que as outras pessoas têm, sendo que isso pode fazer tanto mal a ela, sabe? Sendo que ela aprendeu a ser, ela se identifica, ela aprendeu a lidar com o mundo sem esse sentido. Até fala no relato que o Shiro, ele via o gato dele, mas ele só identificava que era o gato quando ele chegava e tocava e acariciava. Porque, por mais que ele visse que ele tivesse sentido agora, o cérebro dele não estava pronto para isso. Ele passou uma vida sem usar esse sentido. Isso faz a gente pensar, né? Nessa questão do normal, da deficiência, do que se considera, do que é tratável, do que a gente deve tratar, né? Porque nesse caso a gente tinha uma pessoa que tinha uma deficiência, entre aspas, e que ele vivia muito melhor com essa deficiência do que sem ela. Enfim, são questões bem complexas. Eu acredito que as pessoas vão ter diferentes opiniões. Eu acho até que é um pouco polêmico isso. Mas me digam o que vocês acham. E espero que tenham gostado. Se vocês quiserem e curtirem esse vídeo, eu posso falar de outros casos do Oliver Sacks. Tem vários. Ele foi um escritor bem prolífico e que trabalhou com casos muito interessantes que levantam várias questões muito legais. E leiam Oliver Sacks, leiam as entrevistas com ele. Ele foi uma figura muito inspiradora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtem, compartilhem, se inscrevam. E é isso. Tchau.